Oi, pessoal. Hoje a gente vai fazer esse vídeo aqui para falar um pouco do termo persona na psicologia analítica do Jung. A ideia desse vídeo é trazer primeiro uma definição breve ali e algumas coisas resumindo um pouco do que a gente vai fazer ao longo do vídeo. E aí depois a gente vai entrar em algumas citações do próprio Jung para a gente conseguir expandir um pouco isso e pensar um pouco a relação disso e como a gente aproximaria isso da nossa vida cotidiana, né? Então, assim, eu vou começar compartilhando um slide com vocês aqui. Esse slide é como se fosse um resumo do que a gente vai fazer hoje, assim. Então, tem alguns tópicos aqui e depois a gente vai aprofundando eles. Mas para vocês terem uma ideia do que vai acontecer nesse vídeo, acho que esse slide é interessante. Então, a gente está falando desse termo persona, né, na psicologia do Jung. E aí eu trouxe uma definição breve ali, né? Essa definição, ela diz o seguinte, ó. Persona é um complexo funcional que surgiu por razões de adaptação ou de necessária comodidade, mas que não é idêntico com a individualidade. Refere-se exclusivamente à relação para com os objetos, com o exterior. Então, a gente está falando aqui de uma função psíquica, né? Está ligada a essa relação com o mundo exterior, né? Com o mundo externo. Essa persona, ela é esse compromisso, né? Entre o indivíduo e a sociedade sobre como alguém aparenta ser. Esse termo, ele tem uma origem latina que vem da máscara do teatro grego, né? Essa máscara é esse acordo entre o ator e a plateia sobre o personagem. Depois eu vou trazer alguns trechinhos de alguns teóricos do teatro também para a gente entender um pouco dessa ideia da persona no teatro e depois trazer ela para a psicologia analítica, né? Essa persona, o Jung vai colocar também que ela se forma a partir da interação com o meio, né? Com esse mundo exterior, né? E onde a gente vai influenciando e sendo influenciado por ele. Uma persona que funcionaria corretamente, ela teria que dar conta de 3 fatores aí, pelo menos, né? O primeiro fator seria o ideal do eu, né? Ou a imagem desejada que todos temos de nós mesmos. Um segundo fator seria, ela teria que dar conta, né, disso, da imagem geral que faz o respectivo mundo circundante a respeito de um ser humano, né? O que a nossa coletividade imagina, tem qual é essa imagem geral da coletividade a respeito do ser humano. E no terceiro fator, ela teria que lidar também com essas condicionalidades dadas, psíquicas e físicas, que vão impor esses limites à realização do ideal do eu ou do mundo circundante, né? Possíveis problemas, né, que a gente pode encontrar, né, na questão da persona, né? Primeiro seria uma identificação com essa persona, né? Essa identificação vai gerar uma opressão da própria individualidade, então a gente teria uma reação a isso, esse seria um dos possíveis problemas. Outro possível problema seria a falta de desenvolvimento também, que aí geraria uma falta de ajustamento social, né? A pessoa teria uma adaptação social prejudicada. Mas fiquem tranquilos que a gente vai agora trazer alguns trechos do Jung e de alguns outros autores para a gente dar uma expandida nisso e tentar contextualizar e aproximar isso um pouco da nossa realidade, né? Eu vou continuar compartilhando com vocês, mas eu vou mudar para o próximo slide. Nesse slide aqui, eu trouxe alguns trechos de alguns teóricos do teatro, para a gente entender primeiro essa ideia no teatro, né? O que é essa persona no teatro? Essa persona vai estar ligada a essa máscara que o ator coloca mesmo, né? Então a persona, ela vai ser esse termo latino, né, que vai indicar a máscara que o ator teatral, tanto o cômico como o trágico, colocava no próprio rosto no decorrer da representação. Pensando que a origem vem da máscara do teatro, então vamos começar entendendo essa ideia no teatro, né? Eu trouxe um trecho do livro O Melhor do Teatro Grego, do Mário da Gama Cury, onde ele fala sobre a máscara, né? E aí ele fala assim, ó, a máscara, vale lembrar, é o acessório mais emblemático do teatro grego. É o sinal da sua alteridade, da capacidade de abandonar-se para tornar-se outro, ainda que momentaneamente. Olha então a simbólica dessa máscara, né? Ela é essa capacidade de se abandonar para se tornar outro, né? Aquele processo onde o ator abre mão
momentaneamente da própria individualidade para dar vida a um outro ser. Então, isso já dá um pouco do contexto, a gente já consegue aproximar um pouquinho do Jung. Mas eu tenho uma outra citação, nesse próximo slide, que também vai dar um pouquinho mais, vai empurrar a gente um pouquinho mais para próximo dessa ideia no Jung, né? Esse trecho eu tirei do Salgueiro, né, da Ideias do Teatro na formulação da ideia de pessoa. E quando ele está falando sobre a persona no teatro, ele diz o seguinte, ó: o desempenho, a ação da pessoa do ator se dá a partir de elementos e códigos de conduta que sejam reconhecíveis por seus pares e que criem condições de veracidade e credibilidade para esse seu desempenho. E ele prossegue: quando o indivíduo se apresenta diante dos outros, já pensem na nossa realidade também, né? Quando o indivíduo se apresenta diante dos outros, o seu desempenho tenderá a incorporar e exemplificar os valores oficialmente reconhecidos pela sociedade, e até realmente mais do que o comportamento do indivíduo como um todo. Uma representação ressalta os valores oficiais comuns da sociedade em que se processa. Então aqui já entra essa questão da representação ressaltar esses valores oficiais comuns da sociedade. Então a gente já começa a se aproximar um pouquinho mais. No próximo slide, a gente já sai um pouco dessa área do teatro, e aí eu já vou trazer uma outra definição do Jung, né? Essa definição sobre a persona, né, falando um pouco da persona, ela está no livro O Eu e o Inconsciente, lá das obras coletadas. E ela está no parágrafo 269. E ele diz assim, ó: não há quem não saiba o que significa assumir um ar oficial ou desempenhar seu papel na sociedade. Através da persona, o homem quer parecer isto ou aquilo, ou então se esconde atrás de uma máscara, ou até mesmo constrói uma persona definida a modo de muralha protetora. Então ele já está falando um pouco aqui de assumir esse ar oficial, né? De desempenhar esse papel na sociedade, né? Qual é o papel que a gente ocupa, né, nessa coletividade que a gente está inserido, né? O que essa coletividade espera da gente, né? Como a gente consegue corresponder ou não a essas expectativas? Que preço a gente paga por representar esse personagem social, né? Será que a gente consegue se separar desse personagem? Ou será que a gente se identifica com esse personagem, né? E aí a gente já está entrando um pouco nessa questão da reflexão e das possibilidades da persona, né? Todo meio vai exigir da gente um determinado desempenho, né? E a questão que se coloca é o quanto a gente consegue se adaptar a essa expectativa e a esse desempenho, sem com isso violentar a própria individualidade, né? É nessa linha que a gente está tentando caminhar. Eu vou parar de compartilhar para a gente falar um pouco aqui da proposta. Eu vou continuar trazendo para esse vídeo trechos do livro do Eu Inconsciente, mas agora vamos falar um pouco disso, né? No Eu Inconsciente, o Jung vai falar assim que para esse segmento arbitrário, né, da psique coletiva, elaborado às vezes com grande esforço, ele vai dar o nome de pessoa, de persona, né? Então a persona vai ser esse segmento arbitrário da psique coletiva e que para ser elaborado, às vezes ele é feito com grande esforço, né? Ele vai dizer que a palavra persona é realmente uma expressão muito apropriada, né? Porque ela designava essa ideia da máscara grega, né? Usada pelo ator, e significava o papel que o ator ia desempenhar, né? Então, a partir da máscara que estava colocada no ator, a plateia sabia o que esperar daquele personagem, né? Que tipo de comportamento aquele personagem teria. E aí o Jung vai continuar dizendo que, sendo a persona esse recorte mais ou menos arbitrário e acidental da psique coletiva, a gente cometeria um erro se a gente considerasse ela como algo individual. Num outro trecho, o Jung vai falar assim que a persona ela vai ser o quê? Ela vai ser um segmento arbitrário da psique coletiva, né? E que às vezes a gente, para elaborar isso, vai exigir um grande esforço, né? E é isso que ele vai dar o nome de persona, né? Ele vai dizer que até a palavra persona ela é realmente uma expressão muito apropriada para essa função de relação com o mundo exterior,
porque ela designava originalmente aquela ideia que a gente viu nos slides anteriores, né, da máscara usada pelo ator, né, significando o papel que ele ia desempenhar. Então, quando o ator colocava essa máscara no teatro, a plateia já sabia, antes mesmo de qualquer movimento do ator, o que esperar desse personagem, né? Então, vocês já percebem a expectativa colocada, né? E como isso serve, de certa forma, para fazer uma ligação da gente, aí no caso do teatro, do ator com a plateia, mas da gente também com a sociedade, com o meio que a gente está colocado, né? E aí o Jung vai continuar dizendo que, sendo a persona, né, esse recorte mais ou menos arbitrário e acidental da psique coletiva, a gente cometeria um erro se a gente considerar ela como algo individual. Então, assim, o indivíduo, né, e a individualidade ali daquele sujeito, ela é maior do que essa proposta da máscara, né? Se a gente pensar no teatro, a personalidade do ator, ela é diferente e ela é maior do que, às vezes, o personagem que ele está interpretando, né? Aqui a gente pode pensar nessa mesma dinâmica, né? Às vezes, para interpretar esse papel social, a gente é obrigado a abrir mão de algumas características da nossa personalidade, né? Por motivos variados aí, e às vezes até esconder mesmo algumas características, porque elas não seriam bem aceitas socialmente, né? E aí ele vai continuar dizendo que, como o próprio nome revela, esse nome persona, né? Ela é simplesmente uma máscara da psique coletiva, né? Essa máscara que vai aparentar uma individualidade e que vai tentar convencer os outros e até a si mesmo, né? O sujeito que usa essa máscara, que é uma individualidade, né? Quando, na realidade, ela não passa desse papel, né? No qual fala a psique coletiva, né? Para a gente pensar num exemplo simples, vamos pensar numa entrevista de emprego, por exemplo. Quando a gente vai para uma entrevista de emprego, normalmente a gente vai tentar representar o papel ideal para ser contratado por aquela empresa, né? Então, assim, dependendo do grau de informação que a gente tiver, a gente vai tentar dar respostas que estão sendo esperadas, né? Então, ali a gente não está com a própria personalidade como um todo, mas a gente está muito mais, assim, fazendo um recorte da nossa personalidade e uma proposta de adaptação para conseguir atender a expectativa daquela situação, né? A mesma coisa aconteceria, por exemplo, se a gente pensar, vamos imaginar que vocês têm um namorado ou uma namorada, e você vai conhecer a família dessa pessoa, né? Naquela situação, muito provavelmente, você vai atuar de uma maneira para tentar corresponder às expectativas e tentando causar uma boa impressão, né? Então aí entra tanto a sua ideia do que seria uma boa impressão, ou do que se espera de uma pessoa que está se colocando nesse papel de pretendente dessa pessoa que está envolvida com a família aí, né? Então a gente teria aí também um entendimento breve da persona, né? De como a gente se molda de acordo com a situação e de como a gente retira partes da própria personalidade para se adequar a essa situação, né? No próprio livro Eu Inconsciente também, o Jung vai dar uma explicação depois um pouco mais pormenorizada, lá no parágrafo 305, né? Ele fala assim, ó, a persona é um complicado sistema de relação entre a consciência individual e a sociedade. É uma espécie de máscara destinada, por um lado, a produzir um determinado efeito sobre os outros e, por outro lado, a ocultar a verdadeira natureza do indivíduo. Então, vocês percebem que já temos aqui duas possibilidades, né? Primeiro, a possibilidade de produzir esse efeito sobre os outros e também de esconder a nossa verdadeira personalidade, as partes que, de repente, a gente não acha adequada para aquela situação, né? E aí ele prossegue falando, a sociedade espera e tem que esperar de todo o indivíduo o melhor desempenho possível da tarefa a ele conferida. Assim, um sacerdote não só deve executar objetivamente as funções do seu cargo, como também desempenhá-las sem vacilar a qualquer hora e em todas as circunstâncias, né? Ele traz esse exemplo do sacerdote, eu acho que é interessante a gente trazer isso para a gente. Sei lá, se a gente pensar num padre ou num pastor, pense num padre ou num pastor. Forma-se toda uma imagem, né, psíquica na gente, né? E de certa forma, quando a gente vê um padre ou um pastor na rua,
a gente tem já toda uma gama de expectativas geradas sobre como aquela função social do padre ou do pastor, aquele sujeito que interpreta esse personagem, que ocupa esse lugar social, de como ele deve se comportar, de como ele deve agir, que tipo de coisa ele deve falar, que tipo de coisa ele não deve falar. Então a gente está falando um pouco disso, né? E aí o Jung segue falando assim, ó, que essa exigência, né, da sociedade, né, de que a pessoa desempenhe sem vacilar a qualquer hora e em todas as circunstâncias desse papel, é uma espécie de garantia, né? É uma espécie de garantia, né? Cada um deve ocupar o lugar que lhe corresponde. Um como sapateiro, o outro como poeta. E que não se espera que alguém seja ambas as coisas. E que nem é aconselhável que o seja, pois seria estranho demais para os outros. Tal indivíduo, esse que fosse mais de uma coisa, por ser diferente, ele suscitaria a desconfiança. Em resumo, a suspeita de inconsistência e incompetência cairia sobre ele. Uma vez que a sociedade está certa de que só um sapateiro que não seja um poeta fará com perícia bons sapatos, né? Eu acho que a gente tem um pouco isso no senso comum hoje, quando a gente fala que quem faz tudo não faz nada direito, né? A gente tem um pouco desse pensamento coletivo, né, ainda enraizado no nosso meio social hoje, né? E aí o Jung vai explicar um pouquinho essa função da clareza social aí desse personagem, né, que a sociedade de alguma forma espera, né? E ele fala que a clareza da apresentação pessoal é algo que na prática é muito importante, pois a sociedade só reconhece o homem médio, isto é, aquele que tem só uma coisa na cabeça. Porque se tivesse duas, não realizaria um trabalho apreciável. Seria demais. A nossa sociedade está orientada, indubitavelmente, para ideias dessa ordem. Não é de estranhar-se, portanto, que para se chegar a alguma coisa, se deva tomar em consideração tais exigências. O que ele está falando, né? Que a gente tem que não é de estranhar, então, que para a gente chegar alguma coisa, a gente deva levar em consideração essas exigências, né? Para a gente conseguir algum grau de adaptação, a gente tem que um pouco ceder a isso, né? Então a gente acaba tendo que se adaptar realmente a determinados personagens, a determinadas personas, a determinados papéis que a sociedade coloca para a gente, para que a gente consiga se integrar socialmente, né? Então, algumas exigências a gente vai acabar tendo que ceder a elas, né? Para que a gente consiga essa inserção no mundo coletivo, né? E aí ele segue dizendo que é claro que como uma individualidade, ninguém pode adaptar-se por completo a essas expectativas, né? Não daria para a gente, com a totalidade da nossa personalidade, tentar se adaptar a isso, né? E aí a gente vai ter necessariamente que construir essa personalidade artificial, né? Para a gente se adaptar a isso, né? Daria para pensar e fazer uma analogia aqui com o leito de Procústo, né? Da mitologia grega, né? Basicamente, o que acontecia, né? Não vou trazer a história inteira, mas só a parte que interessa para a gente, né? O Procústo, ele fazia o quê? Ele tinha uma cama onde ele deitava as pessoas que iam passar a noite ali na casa dele. E ele deitava, essa cama tinha um tamanho, e ele deitava a pessoa ali. Se a pessoa fosse maior do que a cama, ele cortava a parte que estava sobrando. Se a pessoa fosse menor, ele esticava para a pessoa ocupar o espaço inteiro, né? A gente sofre um pouco disso na relação com o meio social, né? Onde a gente tem que, às vezes, esconder partes, né? Amputar partes nossas para que a gente possa se adaptar, ou, às vezes, até performar partes que a gente não tem para conseguir atender essas demandas, né? Então, a gente sofre um pouco desse processo aí, né? Ainda no livro Eu Inconsciente, o Jung vai falar um pouco dos os efeitos da persona adequada, né? Isso está no parágrafo 306 do livro, né? Ele fala que a construção de uma persona coletivamente adequada significa uma considerável concessão ao mundo exterior, um verdadeiro autossacrifício, que força o eu a identificar-se com a persona. Isso leva certas pessoas a acreditarem que são o que imaginam ser. Isso é interessante, assim, porque essa exigência para que a gente se adapte a essa coletividade,
ela exige mesmo um esforço e um verdadeiro autossacrifício. E às vezes pode levar a gente a se identificar com essa máscara, né? Aí a gente pode pensar, por exemplo, aquela pessoa que ela é a função que ela exerce. Então, sei lá, um médico, que ele é médico no trabalho, mas quando ele vai para casa, ele continua com a postura de médico, né? Ele continua mantendo o personagem do médico, né? Esse é um mal que na profissão do terapeuta também acontece muito, assim, da gente se identificar com a persona do terapeuta, né? Eu acho que assim, não é difícil encontrar esse terapeuta, que ele é terapeuta em tempo integral. Então, assim, mesmo que já terminou o trabalho, que ele já não está atendendo, nem analisando ninguém mais, e ele vai para a casa dele e ele continua ainda nesse funcionamento de terapeuta, né? Ele continua analisando todas as situações, ele continua analisando as pessoas, as reações das pessoas, ele se coloca nesse lugar de orientador e ele não consegue sair desse papel, né? O risco da persona seria isso, né? Para a gente se adequar, às vezes a gente faz muito sacrifício. E às vezes a gente pode correr o risco de se identificar com esse personagem mesmo, né? Então é um pouco disso que aparece. O Jung vai dizer que a identificação com esse personagem, ela não vai passar ilesa, né? A gente vai sofrer alguma consequência com isso, né? Ou vai precisar de alguma forma para dar vazão para esses lados da personalidade que ficaram excluídos desse papel social. E ele continua falando assim, ó, a ausência de alma, que essa mentalidade, essa de ficar identificado com a persona, parece acarretar, é só aparente, pois o inconsciente não tolera de forma alguma tal desvio do centro de gravidade. Se observarmos criticamente casos dessa espécie, descobriremos que a máscara perfeita é compensada no interior por uma vida particular. E aí ele cita alguns exemplos. Olha, ele fala, naturalmente, quem constrói uma persona boa demais sofrerá crises de irritabilidade. Aí ele cita o Bismarck, né, que tinha ataques de choro histérico, o Wagner, que mantinha uma correspondência sobre cinturões de seda para a bata de dormir, o Nietzsche também, que escrevia cartas a um querido lama, e o Goethe, que mantinha conversações com Eckermann. Então ele mostra aí essa compensação do inconsciente, né, como reação a essa identificação com a persona, ou com essa persona boa demais, né? Ele segue ainda no livro o Eu Inconsciente, falando um pouco dos efeitos, né, dessa identificação com a persona. E ele fala assim, ó, essas identificações com o papel social são fontes abundantes de neuroses. O homem jamais conseguirá desembaraçar-se de si mesmo em benefício de uma personalidade artificial. A simples tentativa de fazê-lo desencadeia em todos os casos habituais reações inconscientes. Então, assim, quais são essas reações, né, que vão acontecer no caso da identificação, no caso dessa máscara se colar no rosto, aí, da gente se identificar com esse personagem ou esse papel social, né? Ele vai dizer que vão surgir reações inconscientes, como caprichos, afetos, angústias, ideias obsessivas, fraquezas, vícios e etc. E aí ele segue dizendo, o homem forte no contexto social é frequentemente uma criança na vida particular, no tocante a seus estados de espírito. Sua disciplina pública, particularmente exigida dos outros, seja lamentavelmente no lar. E a alegria profissional que ostenta mostra em casa um rosto melancólico. Essa ideia da alegria e da melancolia é interessante, acho que talvez vocês tenham algum exemplo aí no convívio de vocês, né? É aquela pessoa que ela está no trabalho e ela está ali sempre feliz, sempre disposta, sempre solícita, né? Pronta a ajudar, né? E a gente cria essa imagem, né, desse profissional feliz e realizado, que parece não ter nenhum problema, que está sempre alegre, bem disposto, né? Mas quando a gente conhece a pessoa na vida real, a gente percebe que tem uma profunda tristeza ali por trás disso, né? E acaba, esse lado obscuro acaba se manifestando na vida pessoal, né? E de repente, se a gente conversa aí com a família dessa pessoa, essa família provavelmente vai descrever uma outra pessoa. Você vai falar, cara, eu não conheço essa pessoa que você está falando, assim, porque no trabalho, né, no momento da persona ali,
a pessoa tem um comportamento totalmente diferente, né? Então, a gente está falando um pouco aqui dessa compensação, né? No caso da identificação com a persona. Eu acho que com isso, a gente passou por alguns trechos do livro Eu Inconsciente. Eu vou trazer mais um trechinho, vou até compartilhar com vocês só um minutinho. Esse trecho, ele está no livro Vida Simbólica, no volume 2, ali do Vida Simbólica, né? Lá no parágrafo 334 do livro. Nesse trecho, o Jung falou um pouco da fofoca e desses personagens públicos, né? Mas tem uma coisa no nosso tempo que eu acho que serve como um bom exemplo de persona, assim, para a gente entender esse conceito. E eu acho que é um Instagram. Se a gente pensar no Instagram, ali a gente tem vários personagens, né? Várias máscaras sendo colocadas, né? Várias pessoas tentando corresponder à expectativa social e tentando mostrar ou acreditar que elas são aquilo que aparece no Instagram, né? A partir de recortes da própria vida, né? Eu não sei vocês, mas várias vezes, às vezes no Instagram a gente vai olhando e, cara, falando, não é possível ser tão feliz assim. Não é possível ter uma vida tão perfeita desse jeito, né? Acho que essa pessoa não vai nem no banheiro, né? Não tem nada desse tipo, assim. Então ali vocês percebem muito essa performance, né? Esse personagem, né? Essa vontade que a gente tem de corresponder à expectativa, né? E de como a gente vai construindo uma imagem ilusória e de como às vezes a gente acredita nela, né? A gente se identifica mesmo com essa imagem, né? E de como é sofrido para a gente às vezes olhar para esse personagem do Instagram e depois olhar para a nossa vida, né? Porque a nossa vida ela é muito diferente, né? Ali a gente coloca o Instagram, a gente tem a oportunidade de fazer um recorte perfeito, né? Mostrar só os bons momentos, a hora que a gente está indo naquele restaurante, a hora que a gente está fazendo o exercício físico, que a gente está numa viagem com os amigos, né? Dificilmente, não vou falar ninguém, né? Porque aí eu teria que conhecer o Instagram inteiro, mas eu acho que muito pouco aparece a realidade da vida, né? Alguém que coloque ali um problema, sei lá, esqueci de pagar minhas contas esse mês, olha aqui, a pessoa coloca lá, né? Fui na academia hoje, mas ela não coloca todos os outros dias do mês que ela não foi, que ela ficou em casa, de repente fazendo algo que não seria vendido como uma vida saudável, né? Então, acho que no Instagram a gente percebe muito essa dinâmica, né? Da expectativa social, de como a gente quer corresponder a essa expectativa social e de quanto sofrimento é gerado e de quanto a gente, às vezes, tem que cortar partes da nossa personalidade, da nossa vida, para tentar se enquadrar nessa expectativa, né? E entrar nesse grupo, né? E ser aceito nessa comunidade, né? Então, acho que é um bom exemplo para a gente pensar a persona nos dias atuais. Para encerrar esse vídeo, eu vou trazer um trecho de um livro que não é do Jung, mas é de um dicionário junguiano, né, do Paolo Pieri, que eu acho que ele elenca aí algumas possibilidades de significação desse termo persona em Jung. Então, acho que com isso a gente faz um fechamento aí das possibilidades e uma espécie de resumo dos outros trechos que a gente tratou, né? Vou dividir o slide com vocês e a gente vai passando ponto a ponto aqui, lendo as possibilidades de significação que o Paolo coloca no dicionário junguiano. Ele coloca assim, na primeira, né? A persona é um aspecto da personalidade, o representante mais perceptível da psique coletiva externa ou mundana que se encontra dentro da personalidade. No segundo item ele coloca, é uma estrutura da psique e, portanto, uma das subpersonalidades que giram ao redor do eu, cuja relação com o próprio eu muda continuamente no curso da vida, né? No terceiro item ele coloca, a imagem que o indivíduo mostra externamente, enquanto tal, um dos aspectos mais exteriores do indivíduo. Aí no quarto, a persona é esse papel ou status social do indivíduo nas relações com o mundo, cultural e social, e, portanto, o aspecto que ele assume nas relações com a cultura e com a sociedade. Continuando, no quinto item ele coloca, a persona é a adaptação do indivíduo àquilo
que é coletivo, isto é, a atitude que o indivíduo mostra em resposta aos outros e às situações dadas para adaptar-se ao ambiente e nele agir. No sexto item, o indivíduo definido pelas relações, a persona, né, é o indivíduo definido pelas relações que mantém com os outros. E, portanto, o indivíduo na sua, por assim dizer, visibilidade aos outros. No sétimo item ele coloca o conjunto das atitudes convencionais do indivíduo enquanto pertencente a uma tradição, razão pela qual se evidencia nos diferentes pré-julgamentos que o indivíduo manifesta em relação aos outros, captados, por sua vez, como pertencentes a outras tradições. E aí, no último item, ele diz que a persona é o invólucro das modalidades expressivas, dos sentimentos e dos pensamentos, dos quais o indivíduo é revestido na relação que mantém com os estereótipos que jazem na e, ao mesmo tempo, veiculados pela psique coletiva, consciente e inconsciente. Isto é, a mediação entre a irredutível individualidade de cada indivíduo e, igualmente, irredutível exigência de uma cultura e da cultura humana em geral, motivo pelo qual estas, por assim dizer, necessitam de atores específicos que recitem determinadas partes. Então, com isso, a gente passou pelos trechos que eu selecionei e eu acho que fica para a gente essa ideia da persona como esse papel social e de como a gente lida com esse papel, como a gente atende essas expectativas sem violentar o nosso mundo interno, sem violentar a nossa própria personalidade, né? Até que ponto a gente consegue se adaptar e é saudável que a gente se adapte a essas exigências coletivas para que a gente se integre nessa sociedade e até que ponto a gente é obrigado, às vezes, a não se adaptar a algumas coisas, né? Ou a gente pode não se adaptar a algumas coisas para que a gente possa expressar essa individualidade, né? Então a gente fica aí com essa estrutura e essa difícil... esse difícil afinamento disso, né? A gente precisa encontrar esse lugar, né? Esse meio termo, esse lugar onde a gente consiga, de certa forma, atender a essas tendências coletivas, né? E se adaptar a essas expectativas e também as nossas expectativas, né? Do que seria esse indivíduo na sociedade, mas também se adaptar a esse mundo interno, que também tem as suas exigências e as suas expectativas, né? O Jung vai colocar como contraponto da persona a questão da ânima e do ânimo, né? Então a persona seria essa função de relação com o mundo exterior, enquanto a ânima e o ânimo fariam a função de relação com o mundo interior do indivíduo, né? E a gente está nesse meio do caminho tentando participar dessa mediação de alguma forma. Basicamente, eu acho que de uma maneira simples, acho que a gente falou um pouco desse termo persona em Jung. Agradeço vocês por ficarem aqui até o final e até o próximo vídeo, gente.